A candidatura Moro é a candidatura bolsonarista sem Bolsonaro. É basicamente isso. É algo que não parece o que de fato é. A candidatura Moro é uma candidatura de extrema-direita também. Ela só não é uma extrema-direita histriônica. Ela não é uma extrema-direita que fala palavrão. Vocês entenderam? É uma extrema-direita que fala fino, né? Que vai daquele jeito ali, que vai, né? Tanto é assim que eu separei algumas coisas da curta passagem do Sérgio Moro pelo Ministério da Justiça, né? Que não deixam dúvidas de que ele é um político de extrema-direita. A primeira delas, o Moro tinha como seu principal programa dentro do Ministério o pacote anticrime. Ele chegou para aprovar esse pacote anticrime, né? Isso, obviamente, seria visto mais tarde pelo Bolsonaro, assim como foi visto, e tanto é aí assim que o Bolsonaro apoiou alguns vetos que fizeram ao pacote do Moro, como a plataforma eleitoral do Moro para 2022. Seria o pacote anticrime. O que tinha nesse pacote anticrime? Uma coisa muito, muito, muito importante. Queria-se mudar a redação do texto de excludente de ilicitude, né? Excludente de ilicitude basicamente é quando um agente das Forças Armadas englobando aí polícias, né? Ou agentes penitenciários, enfim, assassina alguém, comete um assassinato, mata uma pessoa, mas você tem ali uma justificativa legal para tanto. Por exemplo, você está disputando força com uma outra pessoa, né? Ou uma legítima defesa, você tem algumas prerrogativas legais ali que você tem um excludente de ilicitude. Só que o Moro queria mudar a redação desse texto, que já existe. E a redação que o Moro estava tentando aprovar, ela dizia o seguinte, que será aplicado o excludente de ilicitude, por exemplo, quando um policial mata alguém em qualquer lugar, numa abordagem policial, em qualquer lugar, no trânsito, em qualquer lugar, dentro da casa de alguém, em qualquer lugar, tá? O texto era o seguinte, vai ser aplicado no excludente de ilicitude, ou seja, esse policial hipotético que a gente está falando aqui não será punido, caso ele esteja, aspas, com excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Esse era o texto que o Moro queria aprovar. O que quer dizer isso aqui na prática? Você ia autorizar matança policial. Porque quem é capaz de, numa cena do crime, depois dizer se o policial estava com medo, se ele sofreu uma surpresa ou se ele estava violentamente emocionado, né? O policial estava muito emocionado, então ele precisou matar alguém, né? Nossa, doutor, eu estava violentamente emocionado aquele dia. Por isso eu precisei matar uma pessoa, claro. Obviamente isso caiu na Câmara e o Bolsonaro não brigou pelo veto. Não brigou pelo veto, porque entendeu que o Moro estava fazendo palanque com o pacote anticrime. E isso é a política de extrema-direita, né? Quem poderia pensar numa política dessa? Alguém que é de extrema-direita. Não é alguém que é moderado, não é alguém que é de centro, não é alguém que é de centro-direita. Isso aqui é uma política de extrema-direita. É usar as forças armadas, as forças de opressão do Estado contra a população de modo que elas não possam, em geral, serem punidas. É você autorizar o vale tudo. Se o Bolsonaro apresentasse uma lei como essa, a gente já está falando o quê? Que é uma lei de extrema-direita. O Moro apresentando não deixa de ser uma lei de extrema-direita, né? Outra coisa, vamos lembrar durante a Vaza Jato, colegas do Ministério Público Federal falando que o Moro violava sempre o sistema acusatório. Quem viola o sistema acusatório, o qual ele como juiz, né, do qual ele como juiz deveria prezar? Políticos de extrema-direita, que não querem saber da democracia e de suas regras, né? É isso que a gente tem hoje na expressão bolsonarista, sempre que podem violam também todos os sistemas possíveis, e o Moro, nas palavras dos próprios procuradores, falava exatamente isso. O Moro viola sempre o sistema acusatório, está aqui, ó, aspas da procuradora Monique Schecker, né? Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados, ou seja, os fins justificam os meios, né? Onde que isso é uma pessoa equilibrada, de centro-direita? Em lugar nenhum, né? Outra coisa aqui, vocês vão lembrar, a grande política do Moro durante o curto mandato dele no Ministério. Guerra às drogas. Guerra às drogas. O Moro fez várias postagens sobre isso, eu separei uma aqui para ler para vocês, mas fez várias aqui, ó, em 5 de novembro de 2019, o Moro foi para o Twitter, jogou uma imagem lá, né,
comparativo de cocaína apreendida entre janeiro e setembro de 2013 até 2019. É o Moro falando recorde de apreensão de cocaína pela Polícia Federal, 75 toneladas entre janeiro e setembro de 2019, mais que o dobro de 2017, cerca de 25 toneladas a mais do que assim, né? Tá pesando cocaína ali, né? 10 toneladas a mais para cá, 5 para lá, 2 para cá. Gente, por que os crimes caem em todo o país? Estamos trabalhando. E, gente, a guerra às drogas tem 70 anos. Todo mundo sabe que não funciona. Os Estados Unidos que implementaram essa porcaria já abriram mão dela, legalizando para início de conversa a cannabis em vários lugares dos Estados Unidos. E o Moro está aqui em 2021 fazendo guerra às drogas, que é uma política de extrema-direita implantada pela extrema-direita americana e encampada pela extrema-direita mundial, que até hoje os países que usam com mais força a guerra às drogas para violentar a população no mundo todo são países de extrema-direita. Há países, inclusive, que aplicam pena de morte por tráfico de drogas. Países comandados por pessoas de extrema-direita. Político que faz guerra às drogas e que traz na guerra às drogas a principal política do seu ministério é um cara de extrema-direita. Não tem dúvida nenhuma, não tem nada de moderado nisso. O Moro, em momento nenhum, durante o tempo que ele teve lá, discutiu descriminalização das drogas ou que canabidiol ou medicamento, nada, nunca falou nisso. Falou em repressão, repressão, repressão. Prisão, prisão, prisão. Apreensão, apreensão, apreensão. Isso é política de extrema-direita. E a última coisa que eu separei para vocês aqui é o foco da política de repressão dos presídios. O Moro, durante a sua gestão no Ministério, sabe para quantos estados da federação ele mandou a Força Nacional de Segurança para dentro de presídios? 11. 11 estados. O Moro, que comandava a Força Nacional de Segurança, mandou a Força Nacional de Segurança ocupar 11 estados, presídios em 11 estados no Brasil, e depois que a Força Nacional de Segurança saía dos presídios, substituía ela pela Força Nacional Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, que é uma espécie de Força Nacional de Segurança, só que para intervenção de presídios. E nisso, tem várias entrevistas do Moro falando, o Moro acreditava que isso era uma política de segurança pública dele. Botar a Força Nacional de Segurança dentro do presídio, sentar o pau, arrebentar ali dentro e manter a ordem ali dentro, e com isso ele acreditava. Vamos lembrar que o Moro pegou índices de criminalidade baixando graças ao governo Temer, né? Graças ao governo Temer, isso é verdade. E ele inverteu a lógica. Ele falou que porque ele mandou a Força Nacional de Segurança para a repressão dentro dos presídios, a criminalidade estava caindo na rua. E é mentira, a criminalidade já vinha caindo desde 2017, 2018, quando começou o governo Bolsonaro, ela já vinha caindo, era o primeiro ano anterior que tinha uma queda expressiva, não tem relação nenhuma. Então, de novo, uma política de extrema-direita, de mandar grupos armados, comandados pelo Estado, para dentro de penitenciárias, que enquanto fazia isso, por exemplo, em março do ano passado, como um dos seus últimos atos de político de extrema-direita no governo, o Moro falou o seguinte: não há motivo para o temor em relação ao coronavírus em prisões. Então, enquanto não estava nem aí para o espalhamento de coronavírus dentro da cadeia, estava mandando Força Nacional de Segurança lá para dentro. Essa era a política do Moro. Quem é que não estava temendo o coronavírus e não estava nem aí para o coronavírus? Bolsonaro, por exemplo, que é um político de extrema-direita. Então, está mais do que evidente que o Moro é um político de extrema-direita, né, gente? Não vamos cair nessa ladainha que vai começar a ser enfiada goela abaixo, que o Moro é um cara de centro, que é um cara da direita moderada, que tem diálogo. Não, ele está cercado, está cercado já de gente que está cercando o Bolsonaro. O Podemos, o partido esse, é o segundo partido mais fiel da base bolsonarista na Câmara e no Senado, gente. É um partido bolsonarista em atividade. O Moro está indo para um partido bolsonarista, que apoia o governo em quase tudo que o governo faz, em quase tudo que o governo pensa. E ele vai ser cercado cada vez mais de gente que está em volta do Bolsonaro. Se ele for viável eleitoralmente, muita gente vai pular de um barco para o outro. Ou seja, é o bolsonarismo sem Bolsonaro.